Vamos abrir juntas nossas Bíblias, falando em Salmos, né? No livro dos Salmos, número 49. Foi lido hoje 45, 46, né? 48. Glória a Deus. Salmo 49. Vamos ler 3 versos apenas. Vou fazer uma reflexão rápida com os irmãos. O verso 6, o 7. Vamos ler até o 9. Glória a Deus. 4 versos. Todos acharam? Para você que está nas redes sociais aí também, se você tiver um exemplar da Bíblia, acompanhe conosco. Verso 7. Nenhum deles, verso 6, aqueles que confiam em sua fortuna, e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa, e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre, e não ver a corrupção. Podemos dizer amém? Graças a Deus, irmãos, por essa palavra, por esse salmo aqui que nós acabamos de ler também, que, como eu já falei aqui agora há pouco, ele é um salmo escatológico também, e traz vários assuntos. Ele é um salmo que nós sabemos que salmo é uma música, um hino, né, de louvor, que foi feito pelo músico, ao músico principal, né, para que os filhos de Coré, ou Corá, pudessem louvar o Senhor. Eram os músicos, os levitas, que louvavam o Senhor através desse inário, que é os salmos, que no hebraico chama Terrilim, 150 hinos que os hebreus louvavam o Senhor. Assim como nós utilizamos a harpa cristã, eles utilizavam os salmos. E nós lemos um texto aqui agora, que fala sobre uma doutrina, que é muito pouco falada, chamada doutrina da redenção. E nós precisamos saber um pouco mais sobre esse assunto, embora eu já falei algumas vezes aqui para os irmãos sobre isso, mas é muito interessante e importante que nós saibamos o que significa essa doutrina que está atrelada à doutrina da salvação. O texto que nós acabamos de ler, ele tem um paralelo com o capítulo 25 do livro de Levítico, porque no capítulo 25 de Levítico, o texto bíblico nos revela sobre o chamado ano do jubileu. O que significa o ano do jubileu? Na cultura judaica, até hoje eles ainda observam esse ano chamado ano do jubileu. Na cultura judaica, quando alguém comprava uma propriedade de outra pessoa, ele só era dono daquela propriedade por no máximo 50 anos. Vamos supor que ele comprasse a propriedade de alguém, uma casa, um terreno de alguém, e já tivesse passado o ano de jubileu, já fazia, vamos supor, 25 anos que aconteceu o ano do jubileu, que acontece de 50 em 50 anos, que é um tipo do milênio, do que vai acontecer nos 1000 anos sabáticos. Então, aquela pessoa comprando aquela casa, aquela propriedade, ele só seria dono dela por mais 25 anos. Quando chegasse o ano de jubileu, novamente, todas as propriedades deveriam retornar para o seu antigo dono. E o que tem a ver isso? Por exemplo, uma pessoa que ela era muito pobre, e ela não tinha condição de resgate. Os irmãos já observaram pela televisão, já acompanharam alguma vez na TV, algum noticiário sobre um sequestro? Foi sequestrado alguém, sequestrou um empresário tal. O que é que os criminosos pedem para liberar a pessoa? Resgate. Olha que essa palavra, ela tem um sentido semântico, né? Muito importante. E às vezes nós já sabemos de casos aqui no Brasil mesmo,
que a família foi lá, pagou o resgate, e quando foram achar a pessoa já estava morta, e fazia dias já. Então, o resgate é algo muito importante. Quando uma pessoa, ela não tinha dinheiro para resgatar sua propriedade, o parente mais próximo daquela pessoa, ele ia lá, que ele tivesse posses, e ele comprava a propriedade e devolvia para a pessoa. Entretanto, irmãos, quando era casa murada, se a casa fosse murada, propriedade com muro, ela tinha um ano só para ser resgatada. Se durante aquele ano não fosse, porque a pessoa tinha duas possibilidades de resgatar a sua propriedade. Pois os irmãos leiam Levítico 25. Ou ele ia com as suas próprias condições, ele tinha que conseguir o recurso, o dinheiro para resgatar, ou então, se ele não conseguisse, ele deveria ter um parente mais próximo que fizesse isso por ele. Porque no conceito judaico, eu também já expliquei aqui, esmolas é um outro conceito. Não são moedinhas que a gente entrega para alguém que está necessitado. É quando alguém vai, um parente mais próximo, ou um amigo de alguém, vai lá e paga uma dívida, socorre o outro numa necessidade. E essa dívida pode ser até muito alta, mas se o outro tiver a condição, ele vai lá e paga, né? E os fiscais continuam passando aí, né? Então ele vai lá e paga aquele resgate e devolve a propriedade para a pessoa. Se ele não conseguisse nem com seus próprios recursos, e não conseguisse também um parente mais próximo, ele só tinha um ano para resgatar, e daquele ano, se ele passasse e não resgatasse, e a propriedade fosse murada, ela nunca mais voltava para a possessão dele, ficava na possessão daquela pessoa que havia comprado. O que significa isso para nós? Estou falando numa linguagem bem simples para nós entendermos. Essa casa murada, ela tipifica nós aqui, o ser humano. Por que murada? Porque dentro de nós existe o homem interior, que é conhecido como alma e espírito, né? Espírito e alma. Então o nosso corpo aqui, o nosso homem exterior seria o muro. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 61, uma profecia a respeito de Jesus, que Jesus vai citar ela em Lucas capítulo 4, ele vai mencionar ela, a partir do versículo 18, quando ele entra na sinagoga, e é entregue para ele o livro do profeta Isaías, ele começa a ler, no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu, para proclamar liberdade aos cativos, proclamar liberdade aos cativos, olha, liberdade aos cativos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? É o período da graça, porque a pessoa só pode conseguir o resgate da sua alma, todo ser humano, ele só tem uma possibilidade de ser salvo, aceitando Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados, tendo seus pecados perdoados, seguindo o caminho proposto pela Escritura, pela Palavra de Deus, obedecendo a Palavra de Deus, e seguindo até o último dia da sua jornada, firme no caminho do Senhor. Então o ano aceitável é o período da graça, porque se a pessoa morrer sem alcançar, sem ouvir o Evangelho, ou melhor, sem ouvir o Evangelho não, sem receber o Evangelho, então ele perde a oportunidade de resgatar a sua alma. Não há possibilidade, não tem como comprar com dinheiro, não tem como fazer promessa, não tem como fazer nenhum tipo de ritualística ou ritual religioso, não há como seguir uma religião para isso, não tem como fazer através de meditação, não se pode conseguir através de yoga, não pode conseguir a salvação visitando a cidade de Meca uma vez na vida pelo menos, não há como fazer peregrinações em cidades onde existe ali ídolos, não há possibilidade, só tem uma possibilidade do ser humano resgatar sua alma, através do sacrifício vicário, substituto, que Jesus realizou de uma vez por todas, na cruz do Calvário, e isto é mencionado pelo apóstolo Paulo com muita propriedade, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e lá está escrito que ele rasgou a cédula escrita, cancelando a dívida, encravando-a totalmente na cruz, ou seja, ele pagou o resgate por mim, por você e por todos aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos. É isso, irmãos.
Então perceberam? Eu estou explicando tudo isso daqui de modo sintetizado, porque isso aqui é muito abrangente. Mas nos versos que nós lemos, vocês percebam que o salmista, ele está dizendo: aqueles que confiam em suas fortunas e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode de modo algum redimir seu irmão, nem pagar um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa, e ela cessa para sempre. Por que ela cessa para sempre? Porque a morte sela o destino da alma. A pessoa só pode alcançar a salvação em vida. Quando terminou a sua vida física aqui, não adianta queimar vela, não adianta rezar terço, não adianta fazer oração pelos mortos, não adianta jogar água benta no caixão. Nada dessas coisas poderão trazer a segurança da salvação, que a pessoa só pode conseguir isso enquanto ele está vivo. A morte sela o destino da alma, e no texto que nós lemos, ainda diz que por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que ela confie nas suas riquezas, por mais que ela tenha na multidão das suas riquezas, quer dizer que não é apenas uma riqueza, é alguém que tem muito dinheiro. A multidão são pessoas bilionárias, trilionárias, mas assim mesmo, ele não tem a capacidade de dar dinheiro para resgatar. Ele poderia resgatar a propriedade de alguém, mas no que tange a alma, que tudo aquilo era um tipo do resgate que Jesus faria da alma do ser humano na cruz, não há possibilidade de fazer isso com dinheiro, com posses. E o apóstolo Pedro, ele disse isso também com muita ênfase, como ele disse assim, que a nossa salvação, a nossa esperança, a salvação do ser humano não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Foi Ele que trouxe a salvação. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivenciando de pandemia, era necessário que se falasse mais sobre esse assunto, se explicasse mais o que é o resgate da alma, o que aconteceu no mundo espiritual. Por isso que esses salmos aqui, eles são escatológicos. Jesus, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo de número 24, e a gente percebe todo o cenário descrito, de quando Jesus chega até o céu, para entrar no santuário celestial e oferecer o seu sangue, que o preço do resgate não foi dinheiro, o preço foi sangue, o sangue precioso, o sangue imaculado, o homem perfeito, o homem que nunca pecou, o homem que nunca teve falhas. Ele se fez pecado, se fez pecado para salvar o pecador, e ele então agora deposita o seu sangue, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. E quando ele deposita esse sangue, acontece algo no mundo espiritual. É como se fosse um leilão, aquela propriedade que estava nas mãos de alguém que é o próprio inimigo. A propriedade estava nas mãos de Satanás, porque é ele que tinha a dívida era com Deus, mas é ele que detinha a cédula, a promissória. Nesse momento que Jesus entrega o seu sangue, que ele deposita o seu sangue, a dívida é cancelada. Nesse momento Satanás perde o direito da morte, de matar, e agora a vida é proclamada, e todo aquele que chega até o Senhor, ele é transportado das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, e a esperança ela renasce novamente, porque agora nós recebemos a salvação, agora a dívida foi cancelada, o sangue purificou, e o leilão espiritual, o valor equivalente ao preço da nossa alma, que é o sangue de Jesus, foi depositado. Agora não havia mais como aquela pessoa que tinha nos sequestrado, vou usar aqui uma metáfora, ficar com a nossa alma, porque ela agora volta novamente. O resgate é feito, e nós temos o direito da salvação e da vida eterna, através do sangue de Jesus Cristo, que purifica o ser humano de todo o pecado. Então nessa noite, você aqui, as pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, se você ainda não conseguiu o resgate da sua alma, porque você não entendeu isso ainda, nós estamos explicando aqui nessa noite. Não basta ser religioso, não basta ter uma religião, dizer assim, não, eu já tenho a minha religião. E a gente mais ouve agora, né? A gente ouve hoje, nos dias que nós estamos passando aí, as pessoas dizendo assim, olha,
Não importa a tua religião, basta você fazer uma prece. Vamos estar em oração agora, nesse período. Mas irmãos, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar o pecador. O Evangelho, aqui no Evangelho, está a boa notícia de salvação. O resgate da alma do ser humano é algo que nós encontramos aqui revelado nas Escrituras. Como Jesus fez todo o processo, por que ele precisava, porque só havia possibilidade de alguém ser resgatado se o inocente morresse. Não poderia qualquer pessoa morrer, não poderia imolar um animal e estava tudo certo. O animal, que milhões foram imolados no Antigo Testamento, a dívida continuava, era só momentânea, era paliativo. Aquela dívida era como um cheque especial que você vai usando, utilizando, aí você paga o juro, mas a dívida continua. A dívida era impagável, mas Jesus Cristo se apresenta quando há um concílio convencional no céu. Para quem é, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, 2 e 3, Paulo falando sobre a doutrina do pecado: olhando Deus do céu para a terra, não viu um justo sequer, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, os gentios estavam calados, os judeus também, quer dizer, não havia profecia, não havia esperança, e a Bíblia diz que os pés deles eram velozes para derramar sangue. Isso tem um paralelo com o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Todos estavam tateando no escuro, procurando uma salvação, não havia esperança. De repente, Jesus se apresenta para vir aqui e para cumprir o propósito da salvação que foi estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o resgate acontece, e nós que conhecemos o Evangelho, nós podemos dizer que através do Evangelho nós temos a esperança da salvação e da vida eterna. Se você ainda não tem, hoje é uma noite oportuna, porque essa noite a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada, e mesmo que seja por aí, nas lives, né? Mas a palavra de Deus continua sendo proclamada, ela continua sendo pregada, ensinada, e bem-aventurado é aquele que dá crédito a esta palavra, que crê na pregação, que crê nessa escritura como a fonte da essência do caráter de Deus, a fonte da água da vida. É aqui que nós encontramos a revelação de Deus e o que nós precisamos entender para ser salvo. Irmãos, quantas pessoas nesse momento que estão procurando, buscando salvação em outras coisas, em outros lugares? Quantos nesse momento que estão depositando toda a sua confiança que essa crise vai passar através dos estudos, das pesquisas, da medicina, né, da infectologia, dos especialistas, dos virologistas que estão trabalhando 24 horas para tentar encontrar uma vacina. E é claro que nós temos que orar por essas pessoas que estão trabalhando, pelos cientistas, pelos pesquisadores, mas não deposite a tua esperança totalmente no ser humano, porque o ser humano é falível. Os irmãos observem que o ser humano, ele consegue pegar um foguete, ontem nós estávamos vendo, né? Um foguete que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, e viajar 28 mil quilômetros até uma plataforma espacial, chegar lá, esse foguete, a parte dele, né, que é chamado segundo estágio, vai se acoplar àquela plataforma, e eles vão passar 6 meses lá. Olha que interessante, aquelas outros foguetes antigos, quando aquele primeiro estágio se separava da parte que iria ser acoplada, ele se perdia, milhões de dólares se perdia. Eles conseguiram uma tecnologia agora que, quando aquela parte se separa, ela é teleguiada e ela volta lá num navio, lá no mar, onde já está esperando, e ela cai ali com um paraquedas, e eles reutilizam toda aquela tecnologia de novo, para enviar um novo foguete. Mas eu fiquei pensando, com toda essa tecnologia, conseguem fazer isso, mas não conseguiram até agora descobrir cura para os vírus, para o inimigo que eles chamam de invisível. O maior desafio da ciência não é ir lá na plataforma espacial, não é conseguir
dominar um navio com 80 mil toneladas, não é conseguir pilotar os aviões. O maior desafio é conseguir combater um vírus, conseguir também restituir a parte nevrálgica do ser humano que eles não conseguiram até hoje, porque quando alguém sofre uma lesão na coluna cervical, ele pode ficar paraplégico ou até tetraplégico, porque a ciência não descobriu, a ciência não conseguiu descobrir ainda a cura para 2/3 das enfermidades. Consegue mandar um foguete para a lua, consegue esquadrinhar os oceanos, numa profundidade considerável. Mas irmãos, a solução está nas mãos do Senhor, porque o Senhor não pode ser frustrado pelos vírus. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece toda a biologia, toda a ciência, o Senhor conhece aonde estão as soluções que os homens não têm, as fórmulas que os homens não conseguem descobrir, aonde está o oculto no fundo dos oceanos, aonde está o oculto no espaço. O Senhor esquadrinha, a Bíblia diz que Ele conta cada uma das estrelas e chama elas pelo nome. Não há segredo ante aos olhos de Deus, não há segredo que Ele não saiba, não há mistério que Ele não possa desvendar, porque o nosso Deus é o soberano, é o resgatador, é o salvador dos homens. Se você ainda não conhece esse Deus, você aí nas redes sociais, esta noite é uma noite de esperança, de boas novas, de salvação, de redenção da alma. Basta você crer nele, renunciar a esse mundo, entregar-se diante dele, e a sua vida será transformada pelo poder do Evangelho. Essa é a mensagem salvífica do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem pura do Evangelho, irmãos, que conduz o homem à salvação e à vida eterna. Agora, como eu posso, pastor Mauro, então, conseguir ser salvo? Basta tomar uma decisão, basta que no teu coração exista uma flexibilidade, exista no teu coração nessa noite um desejo de servir a esse Deus, de ser fiel a Ele. Você pode dizer, mas eu já creio nele, eu acredito nele, mas você veio aqui, todos nós viemos para ouvir a sua palavra, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele nos instrua. E o salmista aqui, ele está trazendo uma revelação profunda a respeito do que é a redenção da alma, como é preciosa. Ele diz no verso 8, a redenção da sua alma é preciosa, e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre, e não ver a corrupção. O que significa isso? Vida eterna, não ver a corrupção, porque o apóstolo Paulo diz que todo aquele que for salvo, todo aquele que já partiu, irmãos, que já dorme no Senhor, dorme é uma expressão que não fala que nós ficamos inconscientes após a alma, após a morte. A nossa alma continua consciente. Isso fala da inércia do corpo. Aquele que já dormiu no pó da terra, ele não está mais trabalhando, ele não está mais atuando. E a Bíblia diz em Eclesiastes que na sepultura não há ciência, não há obras, não há indústria, não há comércio. Significa que o corpo não está mais em atividade, mas a alma continua consciente. E o que a Bíblia está nos revelando aqui é que todo aquele, Paulo vai falar isso com propriedade em 1 Coríntios 15, que todo aquele que morre no Senhor, um dia há de ressuscitar, para encontrar-se com o Senhor, porque a sua alma foi resgatada. Jesus já pagou o preço, já deu o direito de salvação, e a redenção que nós recebemos, também nos faculta direito de ressurreição. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que é imortal, que é mortal, será revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. E o que a Bíblia nos ensina também, muito interessante, irmãos, é que as pessoas que alcançarem o arrebatamento da igreja, vivos, eles serão apenas vestidos de imortalidade. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5, mas aqueles que já morreram no Senhor, então serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Vale a pena ser fiel, vale a pena ter uma vida pautada nos ensinamentos das Escrituras, vale a pena renunciar a alguma coisa quando você estiver no teu trabalho, com os amigos, quando você estiver participando de alguma reunião, embora não podemos participar de reunião quase, mas sempre temos a oportunidade de cumprimentar e de conversar com alguém, e de passar por alguma situação, e nesse momento,
pode surgir tentações, nesse momento pode surgir para nós oportunidades, manjares que serão colocados diante de nós, mas nesse momento devemos nos lembrar de uma coisa: a minha alma foi resgatada, foi um preço muito alto, o preço é indescritível, o preço da redenção foi pago, para que um dia eu possa estar diante do Senhor, e recebendo uma palavra dele, sendo abraçado por ele, e sendo agora inserido dentro da cidade que foi lida aqui, os palácios, aonde o sangue, a corrupção, a carne não pode entrar, somente aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo terão acesso, não precisará passaporte, porque o salvo, redimido e que foi resgatado, ele já tem o selo do Espírito Santo sobre ele, e ele pode entrar na cidade pelas portas, morar, fazer morada nela, participar do milênio, do reinado, do reino com Cristo, estar para sempre com o Senhor, porque Jesus Cristo deu a sua vida, e ele então facultou o direito de resgate para o salvo. Você já parou para pensar? Eu estou caminhando para o fim dessa reflexão. O que é a salvação da alma? O que é você ser salvo? Pense aqui agora. Vamos fazer uma metáfora, como eu estava falando do sequestro. Você já imaginou? Você está nas mãos de um criminoso sanguinário, sendo torturado. Os irmãos se lembram do irmão daqueles cantores lá do Zezé de Camargo e Luciano? Ele foi sequestrado, eles cortaram a orelha dele e enviaram para a família: se vocês não pagar o resgate, nós vamos cortar pedaço por pedaço dele e vamos enviar. Os irmãos imaginem nas mãos de um sanguinário, e de repente você recebe uma notícia: o resgate foi pago, você vai ser liberto ou libertado. Irmãos, não existe ninguém liberto, não há liberdade se não tiver um libertador. Por isso que em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há possibilidade de alguém dizer: eu sou livre, se não tem um libertador, se alguém não pagou o preço. E Jesus não deu a sua vida lá na cruz apenas por um povo, ou por um povoado, né? Se nós pudéssemos agora fazer uma retrospectiva de vários libertadores que existiram, por exemplo, né? Nós temos aqui um libertador que deu um grito lá nas margens do rio Ipiranga, não foi? Dom Pedro I: independência ou morte. Ele é considerado um dos grandes libertadores aqui do Brasil, que libertou a nossa nação do domínio, né, da colonização de Portugal. Princesa Isabel, que é lembrada até hoje como alguém que assinou uma lei chamada Lei Áurea, que trouxe liberdade, finalizou, né, deu fim, o epílogo da escravidão aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Temos também aqui mesmo na América, né, na outra América lá de cima, na parte de cima, grandes libertadores como George Washington e outros, né? Lá não tem uma grande estátua lá chamada Estátua da Liberdade, que é uma das maiores estátuas do mundo, porque é uma homenagem a esse homem chamado George Washington, que foi um dos principais libertadores. Houve uma guerra civil lá nos Estados Unidos, quem conhece a história sabe disso, porque o lado sul dos Estados Unidos era a favor da escravidão, enquanto que o restante do país não, queriam a libertação. Então há vários libertadores aqui na América do Sul mesmo. Simão Bolívar, que é considerado um dos grandes libertadores aqui de vários países, como a Colômbia, como a Bolívia. Ela se chama Bolívia justamente por causa de Simão Bolívar. Solano Lopes, o libertador do Paraguai, e outros, mas todos estes libertaram apenas um lugar, um povo, um povoado, uma nação. Agora Jesus não, ele pagou o preço, ele resgatou. O resgate que ele fez é para todos, todo aquele que nele crê. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele convida a todos que querem, não morreu apenas por alguns também, como uma doutrina diz aí, mas por todos aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, e mesmo aqueles que não quiserem reconhecer agora, e não alcançarem o resgate da sua alma, mas a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que é sobre todo nome, e por isso um dia todos deverão se dobrar diante dele. É esse resgatador que nós estamos falando dele aqui nessa noite. O seu nome, Jesus. Você crê nele? Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. É uma noite